Gente, boa noite. Boa noite, dona Marliene. Graça e paz, dona Marliene. E aí, gente, vamos falar um pouco sobre liderança? Já faz tempo, né? E foram tantas situações, esse mês de julho parece que foi mais longo, né? Mas você dá uma sensação de um mês comprido, né? Mas parece que um mês assim que demorou a passar. Mas vamos conversar sobre os assuntos que a gente tem na apostila para abordar. Mas antes eu quero abordar dois assuntos que não estão na apostila. Eu estive numa reunião, tive duas reuniões essa semana, um com os pastores de Santa Bandeira e uma outra na igreja do pastor Jonathan, ali, a igreja Batista Aliança, ali no Rita Vieira, que foi ministrado pelo pastor William Salgado, que ele trabalha com missões mundiais, ele não mora aqui no Mato Grosso do Sul, e ele veio falar sobre a igreja multiplicadora, né? E é interessante que muito do que ele falou ali, naquela noite, é algo que, de certa forma, a gente está praticando aqui, a gente está tendo isso como prática, e a gente está tendo isso como algo dentro também do nosso direcionamento de liderança. Ele falou assim, algo muito interessante, ele falou assim, que hoje a liderança que permanece, a liderança que consegue permanecer na posição aonde foi colocada, é aquele líder que ora, né? Ele bateu muito nessa tecla. Ele falou assim, muitos pastores, muitos líderes não vão conseguir permanecer aonde se encontram se não tiverem uma vida de oração. E os 5 pilares da igreja multiplicadora, um deles, o principal, o primeiro, é a oração. Tanto é que a Aurinete está ali com o livro na mão, né? E esse livro ele fala sobre a igreja multiplicadora, é um dos livros que fala sobre a igreja multiplicadora. Eu vou pedir para a Aurinete ler na página 37, que fala sobre a oração, né? A oração funciona a partir primeiro aí, a oração. Princípios de oração e plantação de igreja. Ore antes de fazer qualquer outra coisa. Os discípulos gastaram uma semana em oração intensa antes de tentar pregar o evangelho e plantar uma igreja. Onde foi que aprenderam isso? Com Jesus. Lembre-se, Jesus ficou 40 dias em oração e jejum antes de iniciar seu ministério de 3 anos. Está lá em Lucas 4, de 1 a 13. Jesus se levantava cedo e orava antes de começar seu dia. Marcos 1,35. Muitas vezes fazemos a oração nosso último recurso, ao invés de ser a nossa primeira resposta. Não se esqueça, Atos capítulo 1 vem antes de Atos capítulo 2. A oração funciona a partir 1. Quando começamos, nossa primeira igreja, eu tinha apenas 26 anos de idade. Não, só o primeiro tópico mesmo. Queridos, ali quando a Aurinete falou daquele primeiro tópico ali do livro, que fala sobre orar antes de qualquer coisa, isso não deve ser só uma frase de efeito, deve ser uma prática, deve ser um preceito, deve ser uma premissa na nossa vida. A oração tem que vir antes de tudo. Porque o que está acontecendo hoje? Tem muita gente querendo servir a Deus desconectado com Deus. Não funciona, não dá certo. Essa conexão com Deus é que vai gerar no teu coração a percepção mental que você precisa para saber como você vai conduzir as coisas. Eu, como pastor, eu preciso ter uma conexão com Deus constante, para que eu possa chegar aqui num domingo à noite ou numa sexta-feira, enfim, no momento em que Deus vai me usar na ministração da palavra, eu preciso saber que aquilo está vindo do coração de Deus, está vindo de Deus para a igreja. Mas eu só consigo isso a partir do quê? De uma conexão pessoal com Deus. Alguns dias atrás, em uma outra reunião de pastores, alguns pastores assim se autodenunciaram, que eles estavam entrando na internet, às vezes pegando pregação do pastor Hernandes Dias Lopes, ou pregação de outros pastores renomados, e simplesmente repregando uma mensagem, né? E aí, o pastor que disse isso, ele falou, gente, eu estava matando meu ministério, porque eu simplesmente estava pegando algo pronto, e estava entregando para a igreja algo de alguém que tem uma intimidade com Deus, mas eu não estava tendo intimidade com Deus, e eu estava praticamente sendo um papagaio, porque eu estava repetindo algo que alguém disse, mas que não estava no meu íntimo, no meu coração, no meu espírito.
Então eu, particularmente, eu sou muito chato com essas questões. Eu procuro em mim mesmo e na minha relação com Deus. Pastor, mas o senhor não vê pregações? Eu vejo para pegar às vezes uma ilustração, uma informação adicional, uma coisa que vai acrescentar, que vai agregar, mas o fundamento, a ideia, o cerne tem que sair daqui e daqui, na minha relação com Deus, porque senão a minha mensagem ela se torna algo vago, ela se torna algo que não atinge o propósito de Deus para a igreja. Mas isso tem que ser construído através do quê? Da oração, da intimidade com Deus em oração. E uma coisa que o pastor Williams falou, que me marcou muito, são frases assim que a gente guarda. Ele disse assim: no céu, a igreja que vocês pastoreiam, não será medida pelo número de membros, mas pelo número de discípulos. Aí ele repetiu, ele falou assim: no céu, Deus não mede a igreja pelo número de membros, mas pelo número de discípulos. Não adianta você dizer: minha igreja tem 200 membros, desses 200, quantos são discípulos? É isso que o Senhor quer saber, porque existe uma diferença muito grande entre um membro de igreja e um discípulo de Cristo, quando se é colocado na mesa ou em pauta a questão do compromisso com Cristo, o compromisso com a obra de Cristo, o compromisso com os propósitos espirituais do reino de Deus. Então, um discípulo, geralmente, via de regra, ele tem uma mente de servo, ele tem um coração de servo, ele carrega dentro dele prioridades de um servo. Um membro de igreja nem sempre é assim. Um membro de igreja muitas vezes não tem mente de servo, coração de servo, prioridade de servo. Então ele não consegue viver a vida que o Senhor espera que ele viva. Então foi falado muito nessa questão do discipulado, de você investir tempo com pessoas para passar a sua experiência de vida com Deus para aquelas pessoas que você quer que vivam o que você está vivendo. Então hoje, por exemplo, se a gente parar para pensar, o que eu estou fazendo com vocês aqui é um discipulado. Só que é um discipulado mais voltado para quê? Para a liderança. Eu estou transmitindo para vocês de forma técnica e em palavras aquilo que eu, particularmente, pastor Gaudilei, faço de forma prática no meu exercício de vida como líder, como alguém que lidera uma igreja. Mas eu estou passando para vocês de forma técnica toda a instrução, toda a parte técnica daquilo que precisa ser praticado, daquilo que eu estou praticando. Não quer dizer que eu sou perfeito. Eu também não acredito que nenhum de vocês será perfeito na função de liderança de vocês, porque nós somos seres humanos. Por exemplo, eu, pastor Gaudilei, mesmo sendo líder, mesmo tendo uma maturidade, às vezes eu me irrito. Quem se irrita aí? Às vezes nós falamos o que não devemos. Quem já falou o que não deveria falar? Às vezes nós discutimos com pessoas quando não deveríamos discutir. Quem já fez isso? Mas faz parte. O que não pode, veja bem, Deus não te condena por errar. O problema não é errar, o problema é permanecer no erro. Porque existe uma grande diferença entre errar e permanecer errando. Então, quando eu erro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar para cá. Puxa vida, eu errei. Volta. O que eu tenho que fazer? Me humilhar, pedir perdão, me reconciliar? Então, volta e faz. Volta e faz. Né? O que você não pode é se acostumar com o erro e permitir que o erro se torne algo constante na sua vida. Né? Então, o arrependimento ele precisa ser uma experiência real na nossa vida, constante na nossa vida, dentro da necessidade que a nossa vida tem, ou que nós temos de nos arrepender diante dos nossos erros. E a gente vai falar de arrependimento daqui a pouquinho. Né? Então, o que me chamou a atenção nessa ministração do pastor Williams foi essa situação de discipularmos pessoas. Ele falou assim: a igreja, ela não está discipulando. Então, se cada crente que estivesse dentro da igreja, ao trazer um crente para a igreja, e aquele crente que foi trazido por aquela pessoa se converter, se batizar, e aquele crente que trouxe começar a acompanhar aquela pessoa,
dentro do crescimento dela, o que vai acontecer? Aquela pessoa vai ser assistida, nas suas dificuldades ela vai ter alguém a quem recorrer, ela vai conseguir crescer com mais facilidade. E quando ela tiver que fazer o mesmo por outra pessoa, ela vai ter a disposição de fazer, ela vai entender a importância de fazer porque alguém fez isso por ela. Então eu vou dar um exemplo aqui, o Gabriel e a Isadora, isso é mérito deles, trouxeram aquele casal para a igreja, né? O Gabriel, inclusive é charado Gabriel e a Jaqueline, né? E esse casal se converteu, mas eles estão crescendo. E é óbvio que no início da caminhada, vamos pensar num bebê, né? Uma pessoa que se converte, nasce de novo, ela já sabe tudo? Ela já tem maturidade? Não, ela é um bebê espiritual. E às vezes o que a gente tem que fazer com o bebê? Carregar no colo, né? Dar papinha, né? Dar o alimento que ele consegue suportar. Não adianta você querer dar uma feijoada para um bebê. Você mata o bebê, né? Então até isso você tem que saber. Tem coisas que você vai ter que dar, que você entende que a pessoa consegue suportar, mas você tem que ter esse acompanhamento. Então, por exemplo, o casal se apegou com o Gabriel e com a Isadora, por quê? Porque você tem uma amizade. E aí o Gabriel e a Isadora pegam dificuldades que eles têm, e aquilo que eles conseguem desenvolver, eles desenvolvem. O que passa um pouco, passa para mim, e assim a gente vai fazendo uma rede de cuidado com o casal. Então isso tem que ser, estou usando um exemplo, né? Mas isso poderia acontecer com a Nicole, com a Aurinete, com a irmã Sandra. Enfim, nós precisamos ter essa visão de começarmos a trabalhar assim, de trazermos pessoas e assumirmos o compromisso de caminhar com essas pessoas, a partir do momento que elas se converterem, ser aquela pessoa que vai estar ali do lado dela, caminhando com ela. Então esse é um ponto que eu acho interessante nós pensarmos a nível de igreja, uma situação para a gente começar a trabalhar mais, né? Começar a desenvolver isso, né? Dentro do nosso contexto como igreja. Porque, irmãos, um pastor não dá conta de cuidar de todo mundo, né? Eu tive uma conversa com os pastores do setor Itatiaia, e o que eu ouvi de reclamação, pastores que não estão conseguindo cuidar das pessoas porque são muitas demandas, e eles falam: pastor, a gente não está dando conta, e a gente tem que ter gente que nos ajude a dar conta de liderar pessoas, porque não é fácil. Então esse é um ponto que eu gostaria de tocar antes de entrarmos na lição. O outro ponto, queridos, por exemplo, a visita do pastor Geraldo. Quem gostou aqui? Foi bênção? Ok. Mas a gente também tem que sempre ter uma visão crítica de algumas coisas, né? Por exemplo, o pastor Geraldo, eu respeito demais ele, em questões relacionadas à batalha espiritual, guerra espiritual, desmanchar a obra de bruxaria. Não tem pessoa melhor que ele para fazer isso. Mas, como eu disse no domingo na pregação, existem situações, posicionamentos deles que eu particularmente, pastor Gaudier, tenho dificuldade eu teria dificuldade de fazer o mesmo, vamos dizer assim. Mas pastores e pastores divergem, irmãos. Por exemplo, se você pegar lá em Gálatas, você vai encontrar lá Paulo dizendo que ele e Pedro tiveram uma discussão. E Paulo diz assim: eu falei na cara de Pedro, né? Então, Pedro e Paulo, eles eram expoentes da fé cristã, mas teve um determinado momento em que a visão dos dois entrou em conflito por questões teológicas, né? Por questões teológicas. Paulo era o apóstolo dos gentios, então Deus escolheu ele para evangelizar os gentios. Pedro já era mais voltado para o judaísmo, e chegou um momento em que Pedro queria circuncidar os gentios, e o apóstolo Paulo falou: não tem como circuncidar gentio, porque a circuncisão agora ela é espiritual, ela é uma circuncisão no coração, não é mais aquela circuncisão, né, da lei. Nós hoje estamos debaixo da graça. E aí Paulo então teve que entrar nesses conflitos que envolvem questões teológicas, né? Então, por exemplo, o pastor Geraldo, ele deu o exemplo do padre lá, né, que ele evangelizou o padre, que ele praticamente lá citou um texto da Bíblia que fala da Ave Maria lá, né? E é claro que eu entendo que o pastor Geraldo, ele tem o desejo do coração dele é ganhar almas para Jesus, ele quer ganhar as almas. Só que muitas vezes
a impressão é que ele facilita demais. Às vezes deixa de colocar algumas situações que não tem como a pessoa caminhar bem dentro do Evangelho, dentro daquela situação em que ela está, né? Então, tipo, se converte a Jesus e fica aí. Não tem como, no meu ponto de vista, não tem como um bandista se converter e continuar um bandista, ou um católico se converter e continuar na igreja católica. Por quê? Porque ele vai continuar na idolatria, vai continuar entrando em conflitos com a palavra de Deus, misturando verdade com mentira, engano com verdade. Não tem como. Então são situações que eu tenho dificuldade, né, de entender essas questões nesse sentido. Por exemplo, o menino aqui, o casal, quando se converteu, primeira coisa que ele chegaram para mim: pastor, eu gosto de uma cervejinha. E aí? Foi o que eu falei no domingo, né? E eu poderia ter usado um discurso religioso: a igreja não faz parte do contexto de igreja, vai ferir as doutrinas da igreja, levar tudo para a questão da igreja, mas eu não fiz isso. Eu fiz o que a Bíblia diz. Eu coloquei eles diante da verdade e dei a eles a condição de agir com consciência. Olha, 1 Coríntios 10, 23 diz: tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica, né? Então o crescimento espiritual, a vida cristã, na realidade, ela não é avaliada pela sua capacidade de cumprir regras. Ela é avaliada pela sua capacidade de renunciar por amor a Deus e por amor às pessoas, né? Então diz: quer comais ou quer bebais ou fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória, de modo que não dê escândalo. Aí eu falei para o Gabriel, Gabriel, a Bíblia não proíbe, mas se eu entendo que eu posso gerar um escândalo na vida de alguém, vou ser julgado, e a pessoa que está me julgando pode se afastar de Deus porque ela está vendo em mim algo que não condiz, né, com uma vida cristã. Aí eu usei o próprio exemplo dele, porque ele veio para a igreja evangélica, porque ele estava no meio ele estava envolvido na igreja católica, num grupo lá, e aí de repente terminou aquele grupo de estudo e eles saíram e foram beber. E o que aconteceu? Vocês sabem, se escandalizou. Ele se escandalizou com a postura, porque ele viu toda uma situação dentro da igreja, mas aí fora da igreja o pessoal começou a encher a cara, entornar o caneco. Aí ele falou: tá certo isso. E aí o que aconteceu? Ele pegou e saiu. Nessa saída ele veio para cá. Então, olha só, a atitude de alguém fez ele sair de onde ele estava. Agora eu pergunto: poderia ter acontecido aqui? Poderia, né? Então por isso eu disse para ele: olha, não é proibido beber, mas nós temos que entender por que nós não devemos beber, né? E o que aconteceu? Eu deixei ele livre. Passou uns dias, ele falou: pastor, daquela coisa que eu converso com o senhor, não senti mais nem vontade de beber, né? Não quero nem beber. Aí ele viajou agora com a esposa, foi para a casa dos pais, e todo mundo entornando o caneco, e ele não bebeu. Então ele deu um testemunho lá. Então eu penso assim: nós temos que colocar as pessoas diante da palavra. O que vai mudar a vida das pessoas? Presta atenção: a palavra de Deus e a nossa capacidade de explicar com clareza o que a palavra de Deus está dizendo. Então eu expliquei com muita clareza para ele o que queria dizer. 1 Coríntios 10, 23, 1 Coríntios 10, 31. Então nós temos que ter essa capacidade, como cristãos, como líderes ainda mais, porque se você é um líder, as pessoas sempre vão esperar um pouco mais de você. O fulano lá não é nada, mas o outro lá é líder. Então nós que temos essa função, nós temos que todos os dias nos capacitarmos, buscarmos nos encher da palavra, buscarmos sabedoria, para sabermos explicar a razão da nossa fé para aqueles que precisam entender por que nós cremos dessa forma. É que nem a Vânia, né, que é agora a esposa do Tiago e vai se batizar daqui uns dias, né? Domingo eu estava ali sentado com ela e eu entrei com ela profundamente no assunto sobre graça, até ela entender o que era graça. Demorou um pouco, mas ela entendeu o que era graça. Eu falei: você entendeu? Ela falou: agora entendi.
Falei, esse entendimento não é só para alicerçar a sua convicção de fé, é para você saber explicar para os outros. Porque depois de você batizar, um monte de gente vai perguntar para você, por que você mudou de igreja? Por que você saiu daqui e se batizou? Qual vai ser a sua explicação? Então eu falei, a explicação simples é, eu entendi a graça de Deus em Cristo Jesus, e entendi que Jesus morreu na cruz, e o seu sangue foi derramado como um ato da graça de Deus para o perdão dos meus pecados. E por isso eu me batizei, porque eu aceitei Jesus na minha vida como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Ou seja, uma explicação de menos de 30 segundos, mas uma explicação clara, objetiva, convincente. Falei, você não pode dar uma explicação dessa assim para o seu pai, é porque ela falou, meu pai, ele não aceita. Falei, viu? Então você já tem uma pessoa para quem você vai ter que explicar. Ela falou, meu pai não aceita. Porque meu pai nasceu católico, é católico, e ele não aceita que as pessoas vão para uma outra igreja. Ele vai me perguntar. Falei, simples, fala para ele da graça. Ele vai perguntar para você, o que é graça? Aí você vai lá em Efésios 2, de 8 a 10. Pela graça, sois salvos, por meio da fé. Não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Então, explica para ele. Vai explicando para o seu pai. Isso é graça. Jesus morreu como um ato da graça de Deus. Então se nós começarmos a explicar para as pessoas aquilo que elas não sabem, elas vão ter oportunidade de viver o que nós estamos vivendo. Elas vão ter oportunidade de crer. Então, uma outra coisa que eu também não concordo com o pastor Geraldo, é que ele fala que não precisa de teologia. Por quê? A experiência dele, ele veio tudo do Espírito, Ele estava lá embaixo, ele nunca estudou teologia, nunca foi numa faculdade, mas nós precisamos sim entendermos teologia. Nós precisamos sim estudar a palavra de Deus. Porque, queridos, a teologia, ela existe para melhorar a sua capacidade de se expressar, de saber lidar com os recursos adicionais que você tem que usar para expor a verdade. Por exemplo, quando você teologicamente estuda um texto, você vai entender a arqueologia bíblica daquele local, o contexto geopolítico, cultural, você vai saber diferenciar o que é costumes do que é princípio. Você vai saber ter um entendimento muito mais profundo dessas questões para poder passar a verdade de uma maneira pura para quem vai receber essa verdade. Então, por exemplo, eu não posso desprezar o estudo da teologia, Eu preciso me aprofundar na palavra e entender a revelação de Deus. Vou dar um exemplo, até mesmo que o próprio pastor Geraldo usou. Ele usou um vídeo, não usou? Aquilo lá não está na Bíblia, mas foi um recurso adicional para passar um entendimento, sim ou não? A teologia te ajuda nisso. Então, a teologia ela te ajuda a usar esses recursos, a usar essas situações, para que você possa expressar melhor e com mais clareza a verdade que você está expondo. Então, eu não posso desprezar o estudo da teologia, porque eu tenho uma experiência profunda com o Espírito Santo. Eu tenho que pegar as duas coisas e entender que todas são importantes. A experiência profunda com o Espírito sobrenatural é tremenda, eu não posso perdê-la jamais. Mas eu tenho que pegar e associar isso com a teologia, com o estudo da palavra. Eu tenho que entender o contexto da palavra, da verdade bíblica, quando que ela foi produzida, por que naquela igreja foi dito assim, por que naquela igreja foi dito de outra maneira, por que a igreja de Corinto ela é entendida de um jeito diferente das outras igrejas do Novo Testamento. Por exemplo, vou dar aqui alguns esclarecimentos para vocês. Na igreja de Corinto aconteceram coisas que só aconteceram na igreja de Corinto. Por isso que muitos teólogos não pegam as cartas de Corinto e fazem delas, vamos dizer assim, uma base doutrinária universal, porque tem coisas que só aconteceram ali e tem muito extremismo. Por exemplo, na igreja de Corinto foi proibido que as mulheres falassem dentro da igreja. E também na igreja de Corinto foi dito que sempre que houver alguém falando em língua tem que ter um intérprete, sim ou não? Só que essas questões foram levadas a questões de extremismo. Ou seja, se eu quero sempre ter um intérprete para alguém falar em língua, então eu não posso, as mulheres também não podem falar no culto cristão.
Vocês conseguem entender? Então, para defender um extremo, eu tenho que liberar o outro. Então, para que não haja nenhum extremismo, então usa-se o quê? O equilíbrio. Então, usa-se o equilíbrio. Então, tem coisas que não dá para você bater o martelo e dizer tem que ser desse jeito. Por quê? Porque era uma realidade isolada, que foi vivida dentro de um contexto único de uma igreja, que havia uma problemática muito grande em torno de dons, havia muitos dons, mas falta de caráter e maturidade no conhecimento da palavra. Então vocês conseguem entender por que o conhecimento da palavra e os dons têm que andar em perfeito equilíbrio, porque senão gera confusão. Se eu exalto demais os dons, mas eu esqueço do fundamento da palavra, eu posso cometer pecado, eu posso me perder moralmente em vários aspectos da minha vida e usar os dons para dizer não, eu tenho dom, Deus está me usando, né? Então, tipo assim, posso continuar adulterando, eu posso continuar pecando e a Bíblia não te diz que você pode, né? Então, por isso nós temos que estudar, por isso nós temos que ter esse entendimento. Esse entendimento vem quando você estuda, quando você se aprofunda no contexto da palavra de Deus. Então, o fato de você ter dons significa que você tem capacidades, significa que você tem empoderamento para fazer. Mas o que a Aurinete vai falar amanhã é mais profundo, é o fruto do Espírito. Enquanto os dons te capacitam a fazer algo para Deus, o fruto do Espírito, ele te dá um caráter aprovado por Deus, que te capacita a viver para Deus, a viver para a glória de Deus. Se você não tiver um caráter aprovado por Deus, você pode ter 20 dons, aqui e aqui você vai ser reprovado. Então nós temos que ter os dois. Nós temos que ter os dois. Então essas questões nós temos que pensar e ter uma fundamentação, uma convicção para nós, para que a gente possa transmitir isso para os outros, né? Então, queridos, eu fiz essa introdução só para os irmãos entenderem algumas coisas. Eu consigo caminhar perfeitamente com quem às vezes pensa diferente de mim, algumas coisas que é suportável, né? Não tenho dificuldade nenhuma com isso. O problema é quando as coisas chocam naquilo que não é negociável, né? Quando é doutrina, quando aquilo é fundamento, aí não tem como, né? Então, essas questões a gente tem que saber pesar na balança, porque a todo instante você vai lidar com pessoas com diferentes experiências da sua experiência, e eu não posso usar a minha experiência com Deus para julgar a experiência do outro, dizer que a minha experiência é melhor, né? A experiência minha é melhor que a do pastor Geraldo, não é. Ele tem a experiência dele, eu tenho a minha, e quando a gente se une, a gente se completa, né? Então, é claro que ele sempre vai ser mais tendencioso a olhar com muito mais, às vezes, relevância, com muito mais tolerância para quem está perdido no chão, talvez até mais do que eu, porque ele veio de lá. Os irmãos conseguem entender isso? Porque ele esteve lá, ele esteve numa prisão, ele esteve preso, ele teve na criminalidade. Eu não estive lá. É que nem uma pessoa que foi envolvida com dependência química, de droga, né? Geralmente quem evangeliza a pessoa que está nessa condição é ex-drogado, porque sabe como é que é, né? E agora eu entendo que Deus me deu a responsabilidade de doutrinar, né? De ser mais técnico, de ser mais objetivo, né? De não ser tanto no sentimento, mas mais na verdade. O que a verdade diz, né? O que a verdade fala sobre esse assunto? Então isso me mantém sóbrio, né? Então eu consigo agir com mais sobriedade em algumas coisas, né? Então, nesse sentido, eu consigo ser mais técnico naquilo que eu preciso passar. Tá certo, queridos? Vamos lá. Falta de arrependimento sincero vai ser o tópico que a gente vai começar aqui hoje. 4, falta de arrependimento sincero. Tem uma apostila ali, se você quiser pegar.
Acharam aí? Falta de arrependimento sincero. Então, queridos, nós estamos aqui falando, para quem a gente já ficou um mês aí sem conversar, mas nós estamos falando sobre Saul, né, como exemplo do líder que fracassou, né, na sua incumbência de ser um líder até o fim, de ser um líder aprovado por Deus até o fim. Ele começou bem, mas ele não terminou bem. Tanto é que ele foi substituído por Davi, né? Então Deus teve que levantar Davi e colocar Davi no lugar de Saul. Por quê? Porque Saul reprovou. E a gente tem que parar para pensar nisso. Saul era um escolhido de Deus. Ele tinha o Espírito Santo de Deus. Ele conhecia a palavra de Deus. Ele tinha ao lado dele Samuel, profeta, que era super íntimo de Deus. Mesmo assim, ele falhou. Mesmo assim, ele se desviou. Porque você pode ter pessoas espirituais do seu lado, você pode conhecer a palavra de Deus, você pode ter experiência com o poder de Deus, e mesmo assim se desviar se você não cuidar do seu coração. E é isso que eu quero chamar a atenção de você, né? Não adianta você ficar olhando muito para o externo, a gente tem que olhar muito, primeiramente, para dentro. Se você olhar para os discursos de Jesus, você vai ver que Jesus muitas vezes falava sobre isso. A boca fala o que o coração... Achei. Em outra situação, Jesus falou assim: não, o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai do coração. Então você vai ver vários diálogos de Jesus com os discípulos, e você vai ver que Jesus ele sempre está falando do coração. Em muitos momentos ele fala do coração. E a falta de arrependimento sincero foi uma coisa assim que marcou o declínio, ou vamos dizer assim, a reprovação de Saul. E eu vou estar lendo aqui, a gente vai estar comentando um pouco com vocês. Então vamos lá, falta de arrependimento sincero. Outra marca muito presente na vida do rebelde, que a gente vê Saul como um rebelde, é a falta de arrependimento sincero. O rebelde tem uma dificuldade muito grande de reconhecer seus erros e se arrepender. Geralmente o rebelde se justifica, joga a culpa nos outros, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, a culpa é de todo mundo, menos dele. Foi assim que Saul reagiu quando foi confrontado por Samuel diante dos seus erros. A sua primeira atitude foi se justificar, e a segunda foi jogar a culpa nos seus soldados. Então aqui embaixo nós temos no versículo 20 e 21 esse relato, né? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou, trouxe Agag, rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Aqui ele está se justificando, e na realidade ele não fez o que Deus mandou, porque não era para ele trazer Agag, era para ele exterminar todo mundo, né? Não era para ele ter trazido o rei, não era para ele ter trazido os animais. E aí no 21 ele diz assim, ó: os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de o sacrificarem ao Senhor, seu Deus. Eu não diria seu Deus, eu diria o Senhor, meu Deus, né? Mas dá a impressão que ele está dizendo assim, é o seu Deus, né? E é perigoso quando a gente começa a achar que Deus é Deus dos outros, e não é Deus da nossa vida. Então a gente tem que parar para pensar, até nas pequenas expressões, elas estão dizendo alguma coisa sobre a nossa relação com Deus. O Senhor, seu Deus. O correto é dizer o Senhor, nosso Deus. O Senhor, meu, mas o Senhor, seu Deus, já está entregando alguma coisa aí, né? Diante das justificativas esfarrapadas de Saul, Samuel, cheio da revelação de Deus, confronta Saul com a supremacia da obediência com relação ao sacrifício de animais, procurando abrir os olhos de Saul para que ele pudesse ver o poço em que ele se encontrava. E o poço em questão era o poço da rebelião. Então, neste momento, Saul demonstra arrependimento. Aí no 23 ele diz: pois a rebeldia é como o pecado do que, irmãos? Feitiçaria. Sabia que tem crente feiticeiro na igreja? Crente rebelde, né? Está no mesmo patamar,
crente rebelde, queixo duro, que se levanta, que quer brigar, que quer defender a sua vontade a todo custo, né? No reino espiritual, ele está em equivalência a quem pratica feitiçaria, né? E a arrogância como o mal da idolatria. Então, olha aqui, Samuel viu rebeldia e Samuel viu arrogância, né, no coração de Saul. E a arrogância é comparada à idolatria, né? Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Agora ficou pesado o negócio. Tipo, você foi rebelde. Rebelde é como feiticeiro. Você foi arrogante. Arrogante é como idólatra. E assim como você rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor também te rejeitou como rei. Nesse momento, olha só, aí nesse momento cai a ficha. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu. Tive medo dos soldados e lhes atendi. Tive medo. Tipo assim, fui pressionado, né? Mas agora eu vou parar aqui e vou fazer uma pergunta para vocês. Porque a gente gosta sempre de fazer pergunta, né? Pessoas inteligentes não tem problema com perguntas. Vocês vão responder com certeza. Saul, ele se arrependeu de verdade? Senão eu já não teria dado essa resposta para falar do medo dos soldados. Ok. Nicole? Posso dar justificativa da irmã Sandra? Da colinha. Isadora? Não, ele tinha medo era de perder o trono, né? Muito bem. A Isadora tocou um assunto que eu já ia emendar essa situação com essa que ela falou. Ele demonstrou um arrependimento por medo de perder o trono. Aí a Isadora foi na veia. Aí agora eu pergunto, quando você se arrepende, quando você tem que reconhecer o seu erro, por medo de perder algo que lhe foi dado, ou um cargo, ou uma condição, ou um bem material, isso é arrependimento? Não é. Agora vem a segunda pergunta. Por quê? Por que não é, Carla? Porque se você não perdesse, você não ia se arrepender. Talvez se Samuel não tivesse falado para ele que ele ia perder o trono, ele ia continuar teimando. Certo. Aurinete. Por que quando a pessoa se arrepende com medo de perder algo, no material, ou uma posição, por exemplo, ou ser exposto, não é arrependimento? Não é sincero. Não está reconhecendo realmente que falhou. Tem que falar. Então, eu faço a pergunta para vocês porque eu me fiz essa pergunta. Eu perguntei para mim mesmo. Aí eu fui procurar, eu fui pesquisar. Porque a gente pensa, e se a gente para só para pensar no que a gente sabe, a gente tem esse entendimento que vocês colocaram. Mas eu falei, mas Senhor, eu preciso de algo mais profundo, mais claro. E o que eu encontrei? A psicologia diz que quando uma pessoa é forçada a se arrepender porque está com medo de perder alguma coisa, isso não é arrependimento, é autopreservação. É autopreservação, porque essa atitude está fundamentada num sentimento egoísta, em que a pessoa está pensando nela. Até a morte dele foi assim, né? A morte de Saul também foi assim. Ele queria que isso fosse. Até Ninguém de tinha umas versões, né? Mas até a forma dele morrer foi assim também, de preservar. Se autopreservar, preservar a imagem, preservar a moral, preservar a reputação. Às vezes a gente está tão preocupado com a nossa reputação, ou a gente está preocupado com a nossa imagem, e quando a gente está nesse, né, vou usar a linguagem do jovem, nessa vibe, né, quando a gente está nessa direção, e a gente demonstra arrependimento, mas pensando nisso,
Isso não é arrependimento. Isso é autopreservação. Deus não recebe como arrependimento, porque é uma atitude centrada exclusivamente em você. Você está pensando em você, né? E o que difere então essa atitude do arrependimento verdadeiro? O arrependimento verdadeiro, ele vem de um sentimento profundo de tristeza pelo outro, pela dor que você causou no outro, pela decepção que você causou no outro. O arrependimento sincero e verdadeiro, ele é fruto do amor. E o amor ele não é egoísta. O que a Bíblia diz? O amor não é egoísta, não pensa nos seus próprios interesses, não se ensoberbece, né? O amor não busca para si, o amor pensa no outro. Então, quando você se arrepende de verdade, é porque você está preocupado com a aprovação que você está perdendo de Deus na sua vida, sim ou não? Estou sendo reprovado. Mas se eu tiver que perder o trono, que eu perca o trono, que eu perca o trono, que eu perca tudo que eu tiver que perder de material. Eu não posso perder a aprovação de Deus, a presença de Deus e a amizade com Deus. Então o arrependimento sincero, ele te leva para esse caminho. Quando a pessoa se arrepende sinceramente, e é um arrependimento ligado à questão espiritual, na sua relação com Deus, a sua preocupação não é com as perdas materiais, não é com o trono. Se você é um rei, não é com o trono. Vou perder o trono. Que vá o trono, que o trono vai embora, né? Se você está aqui no altar, não é porque eu vou perder minha condição de cantar, ou minha condição de tocar, ou a minha condição de pregar. Se eu errei e eu preciso sair da frente, né, que eu saia, mas que eu esteja bem com Deus. Vocês conseguem entender isso? Porque hoje em dia o que acontece com muitos líderes e muitos apriscos por aí? Erra e não quer sair da posição, erra e não quer assumir que errou, erra e quer manter o que? A sua reputação, quer defender a sua imagem, né? Mas está em pecado, né? Então, infelizmente, um grande líder de uma outra denominação aqui na cidade ficou nessa posição e Deus o recolheu. Não teve jeito, Deus teve que recolher, porque a pessoa teve a oportunidade de se arrepender, teve a oportunidade de sair da posição que estava, mas ela falou: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Aí Deus falou: ninguém tira, vamos embora, eu tiro. Então eu digo assim, quando a gente está numa posição que a gente acha que ninguém tira, Deus tira. Então nós precisamos ter esse temor, né? Eu tenho temor a Deus, né? Acho que a palavra-chave é essa, temor. Eu estou fazendo algo, a igreja não é minha. É que nem eu chegasse aqui e falar: não, essa igreja aqui, gente, fui eu que construí, eu mando aqui, cada tijolinho desse aqui fui eu. Aí eu começo a achar que eu sou o dono da igreja. A igreja não é minha, a igreja é de Jesus. Por mais que isso aqui tenha um valor financeiro grande hoje, isso não representa nada. A igreja é do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para servi-lo, né? Então o arrependimento que é motivado pelo medo, o arrependimento onde a pessoa demonstra arrependimento, mas com medo de perder algo que lhe foi dado, isso não é arrependimento, é autopreservação. Então eu quero deixar essa definição no coração de vocês, né? Por isso que eu perguntei primeiro para vocês, porque eu queria passar esse conteúdo para vocês, porque agora vocês vão saber. Se alguém perguntar para vocês: olha, quando uma pessoa finge que está se arrependendo, mas por medo de perder, vocês já sabem que é autopreservação, não é arrependimento, é autopreservação, né? Então isso nós temos que ter nós temos que saber de fazer ter esse discernimento, né, do que é uma coisa e do que é outra. Agora, entrando no assunto do arrependimento, vou entrar numa outra situação. Qual a diferença do arrependimento para o remorso? O arrependimento é sincero, né? O remorso
Então, vou... Fica com sentimento de culpa. Mas o arrependimento também te leva ao sentimento de culpa. Tá, mas para você se arrepender de verdade, você precisa da ação do Espírito Santo, porque sozinho a gente não consegue, né? Então você pode até tentar fingir que você está se arrependendo, mas lá no íntimo só Deus sabe, né? E para te levar a reconhecer de fato que errou, é a ação do Espírito Santo, senão a gente não consegue, vai ser algo fantasioso mesmo. Só que daí o arrependimento, né, você fica, qual seria a palavra? Constrangido. Você se constrange verdadeiramente, fica envergonhado, mas você quer se aproveitar a oportunidade para melhorar. Aí quando eu ouço isso, eu comparo Pedro com Judas. Eu ia fazer exatamente essa pergunta. Porque o Pedro, a gente viu que ali ele se arrependeu de verdade, porque primeiro que ele foi muito afoito em dizer para Jesus que jamais negaria Jesus, né? Aí depois que Jesus disse que ia acontecer, que ele viu que realmente aconteceu, ele, né, sentiu mesmo dentro do que, poxa, eu fracassei, né? Então ele se decepcionou consigo mesmo. Mas a gente viu que ele ainda ficou ali, né? Ele não largou, ele ficou ali cuidando, vamos dizer assim. E já o Judas, ele fez coisa errada e talvez ele achava que ele não merecia uma perdoada, não? Então, você foi bem, só faltou o desfechinho final. Deixa eu desfechar melhor. Não, Aurinete. Qual parte que eu errei? Não, peraí, é legal, porque aí a gente dá mais espaço para os outros também falar. Vai preparando, vai preparando o seu desfecho aí. O remorso de Judas, que é algo que consumiu ele. Foi tão o constrangimento do erro dele, levou ele ao suicídio. Então, e a gente tem que pensar o seguinte: ambos eram discípulos, ambos andaram com Jesus, ambos receberam as mesmas ministrações, ambos passaram pelas mesmas experiências de poder, ambos tiveram os mesmos ensinamentos. Porém, um sentiu arrependimento e o outro sentiu remorso. Um colheu vida e o outro colheu. É esse desfecho que vocês precisam pensar, né? A Aurinete foi muito bem, porque é o seguinte, eu vou só complementar o que a Aurinete disse. Arrependimento e remorso, eles são iguais. Arrependimento e remorso são iguais até a metade. No arrependimento a gente sente tristeza pelo pecado e no remorso também. No arrependimento a gente sente culpa diante do pecado, no remorso também. Os dois são iguais até aí. Só que depois desse ponto, o remorso te leva para uma direção e o arrependimento para outra. Que é o desfecho que eu falei que a Aurinete faltou só ela dar esse desfecho, né? O que vocês entendem? Aonde é que a coisa muda? Vos conhecereis pelos frutos. Um é o fruto da morte, outro fruto é a consequência, no caso, né? Oi? Um se perdoa e o outro não. Tem muito a ver com isso também. Um se perdoa, eu me arrependi, pedi perdão. Eu me Falta perdoei. coisa ainda para complementar? Não, é que a Carla está tocando num assunto que está dentro Eu do... acho que a pessoa não se perdoa, né? Ela fica remoendo aquilo. Ela se arrependeu, mas ela não perdoa. Uma atormentação de Satanás também no ouvido também de Judas também, para ele levar isso. Não, tinha. Como também teve, né? Assim com Pedro, né? Mas é aquela história. Tem uma parte que é nossa, né? Se a gente souber se posicionar, por mais que tenha o diabo, por mais que tenha isso, tenha aquilo, tem uma parte que é nossa. Qual que é o desfecho dessa situação? Tristeza, culpa, até aí tudo igual. O problema do remorso é que a pessoa ela não vê esperança de perdão para o seu erro. Quando a pessoa está no remorso, ela só acredita numa coisa: autopunição. Ela tem que se autopunir porque ela cometeu algo que para ela não tem esperança de mudança e não tem esperança de perdão. E aí que a pessoa vai e comete o
suicídio, acaba com a vida. Por quê? Porque ela perde a esperança. Esperança tanto do perdão, ela não acredita que ela possa ser perdoada. Ela não acredita que ela possa mudar. Então, quando ela perde essa capacidade, ela só resta uma situação: se autopunir. E aí o que acontece? O remorso, ele cobra da pessoa a autopunição. Então, por isso que é perigosíssimo uma pessoa estar com remorso, porque aí entra o diabo, porque a pessoa já tem um remorso que está dizendo: você tem que fazer alguma coisa, você não tem perdão para você, não tem esperança. Aí o que acontece? A autopunição geralmente caminha para o lado da pessoa cometer suicídio. Aí chega o diabo, fala: se mata mesmo, né? Aí a pessoa vai para o fundo. O arrependimento não, a pessoa ela errou, ela falhou, mas ainda tem esperança de perdão. Ela ainda acredita que ela pode ser perdoada e que ela pode mudar, apesar do erro que ela possa ter cometido. Então, quando chegou nessa situação, o que aconteceu? Pedro, apesar dos seus erros, ele conseguiu ter esperança e ele recebeu o perdão e conseguiu caminhar em direção à vida. E Judas caminhou em direção à morte. Então, quando você estiver com alguém que está carregando uma culpa muito grande e acha que não tem mais sentido viver, que não tem, a pessoa está com essa conversa: minha vida acabou, não tem mais, é porque ela está falando, quem está falando por ela é o seu remorso, é porque ela está carregando um remorso. O que você tem que fazer? Restabelecer a esperança no coração dessa pessoa, né? Mostrar para ela que não existe pecado que Deus não perdoe, se a gente tiver capacidade de se humilhar e reconhecer o nosso pecado. Então, o arrependimento, né, é aquela situação onde a gente se humilha diante de Deus e busca em Deus, pede para Deus que a gente não quer perder a comunhão com Ele, a intimidade com Ele, a presença dEle na nossa vida. Alguém abre aí Salmo 51, 11. Salmo 51, 11 é o Salmo de Davi, quando ele está falando com Deus sobre o seu pecado de adultério com Batseba, né? Então Davi adulterou, Davi pecou feio, né? Mas olha o que ele diz aí no Salmo 51, 11. Não me expulse da tua presença, nem retire do teu Santo Espírito. Não me expulse da tua presença e nem retire o seu Santo Espírito. Ele não está preocupado com o trono, né? Senhor, não me tira do trono, né? Não, ele está preocupado em: não me tire da tua presença e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Nós, como cristãos, temos que ter preocupação com isso, irmãos. Nós não podemos perder o Espírito Santo. Já teve um momento da minha vida que eu errei e falei: Senhor, eu não quero perder o seu Espírito, eu não quero deixar de ouvir a voz do seu Espírito. Senhor, eu não quero pensar que esse erro meu afastou o teu Espírito de mim. A gente tem que ter esse cuidado de ter a preocupação de ter o Espírito Santo na nossa vida. Amém? Virando a página, a gente não leu tudo, né? Vamos ler aqui então. Volta de novo. Embora Saul tenha finalmente dito e reconhecido que pecou e tenha demonstrado aparente arrependimento, há o entendimento que Saul não se arrependeu de verdade. Primeiro, houve uma demora muito grande para que ele reconhecesse seu erro, mesmo diante de um profeta que tinha a revelação clara da parte de Deus de tudo o que estava acontecendo. Segundo, ele somente confessou seu pecado depois que Samuel lhe disse que, assim como ele havia rejeitado a palavra de Deus, Deus também o havia rejeitado como rei. A impressão que passa é que Saul se arrependeu por medo de perder o trono, não porque estava constrangido, entristecido diante do seu erro. Sendo assim, não é arrependimento, pelo menos não é arrependimento sincero e verdadeiro, pois o verdadeiro arrependimento é aquele que flui de dentro para fora, em constrangimento e tristeza por amor a Deus. A pessoa arrependida, espiritualmente falando, é aquela que se preocupa em consertar
as coisas com Deus. Não importa as perdas materiais, a posição de honra, o que importa é não perder a conexão e a amizade com Deus. Então isso é arrependimento. Reflexão interrogativa. Quando você se arrepende, isso acontece por medo das consequências ou por tristeza consigo mesmo, por saber que fez algo que não deveria ter feito? Então é uma pergunta para você responder, para você mesmo. Eu não vou perguntar, né? Quinto ponto, irmãos. Preocupação demasiada em agradar as pessoas mais do que a Deus. Então isso é um problema que teve na vida de Saul e que pode ter na sua vida, na minha vida. Preocupação demais com a opinião dos outros, preocupação demais em agradar as pessoas. E nesse sentido, às vezes a gente acaba correndo o risco de desagradar a Deus. Então olha só, versículo 24. Saul disse: pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu, tive medo dos soldados e lhes atendi. 1 Samuel 15, 24. Saul disse a Samuel que desobedeceu ao Senhor porque teve medo dos seus soldados. Se ele estava dizendo a verdade, essa declaração revela que o seu compromisso maior era agradar as pessoas que ele liderava, mais do que agradar a Deus, que era o seu líder. Agradar a Deus ou agradar pessoas sempre será um dilema que o líder cristão terá que enfrentar. E a resposta para esse dilema é a seguinte: o líder vai agradar aquele a quem ele mais, ou aquele a quem ele ama mais, e com quem está mais comprometido. Então essa frase aqui eu já disse para os meus filhos em casa. Eu falei: antes de eu amar vocês, que são meus filhos, e já disse isso para minha esposa, antes de eu amar você, que é minha mulher, eu amo mais a Deus. Então se eu tiver que optar entre fazer a vontade de Deus e a sua, tenha entendimento, eu vou fazer a vontade de Deus. Então eu sempre agi assim, e para mim isso foi muito bom, porque eu sempre consegui agir com imparcialidade. Nunca ninguém viu na igreja eu favorecendo meus filhos mais do que o filho dos outros, né? Ah, não, é o filho do pastor, é a nora do pastor, não, eu sempre agi com imparcialidade. Então isso sempre me ajudou a ter credibilidade, né? As pessoas confiarem na minha liderança. Então, da mesma maneira que eu assim agi, e vocês que me conhecem há muito tempo sabem que eu agi assim, vocês também devem agir da mesma forma. Nunca favoreçam pessoas porque você tem mais afinidade, porque você gosta mais do jeito daquela pessoa e menos do jeito do outro, né? Porque às vezes aquele que você gosta mais do jeito está errado, e aquele que você gosta menos está certo. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que fazer o que é certo. Então, muitas vezes, fazer o que é certo é romper com situações que envolvem essa questão de identificação, de familiaridade, de aproximação. Você tem que agir pelo que é certo. Então, quando o líder age assim, ele cria um ambiente de equidade, de justiça, onde ele está, né? Eu tenho um ministério de louvor, vou usar a Aurinete. Ela tem um monte de gente para liderar. Se ela sempre agir do jeito certo, priorizando o que é certo, o ministério de louvor vai ser um ministério de equidade, de justiça. Ninguém vai se sentir menos privilegiado, outros mais privilegiados, porque o duro é quando você está no ministério onde, não, fulano sempre agrada mais o outro. Eu sempre fico... É ruim, porque dá uma sensação de injustiça. E aí o que acontece? Onde tem justiça, tem conflito. Onde tem conflito, tem briga, tem descontentamento. As coisas não fluem. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Então, se queremos ser bons líderes que vão conduzir os liderados a um relacionamento profundo de amor e amizade com Deus, se queremos ser bons líderes que vão conduzir os liderados a um relacionamento profundo de amor e amizade com Deus, nós precisamos amar a Deus de verdade. Precisamos colocá-lo em primeiro lugar nas nossas vidas. Do contrário, vamos fazer a vontade de alguém, contrariando em algum momento a vontade de Deus. Jesus faz uma declaração lá em Lucas 14, 26, que é forte. Ele diz assim: se alguém vier a mim,
e não aborrecer seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu? É forte ou não é isso aqui? Né? Então, em que momento você vai aborrecer pai ou mãe, por exemplo? Seu pai e sua mãe fazem parte do candomblé, isso é de Jesus. Aí ele fala, você tem que ir comigo para Macumba. Você vai? Não vai. Vai dar uma briga. Mas você é meu filho, mas eu não posso. Eu sirvo a Deus hoje. A vontade de Deus vem antes. Nesse caso, infelizmente, sou obrigado a te contrariar, né? Mas é uma situação complexa. Sim ou não, irmãos? Então, eu apenas criei um exemplo para deixar claro, né, em que momento pode acontecer uma situação como essa. Mas assim também é com a gente, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aos irmãos ontem, segunda-feira, cheguei em casa, depois de sair com a Marlene vender perfume e tal, cheguei em casa e falei, vou descansar. A hora que eu sento no sofá, me liga a mãe do namorado da Maria Eduarda, né? Que ela não é membro da igreja, mas, enfim. Pastor, vai ter um velório agora, de uma senhora que é avó de um pastor que mora em Portugal. O senhor poderia ir lá celebrar a cerimônia do velório, o sepultamento? Aí, naquele momento, você fica assim. Aí eu falei, mas quem é essa pessoa? É da Segunda Igreja Batista, né? Essa senhora é vó do pastor Diego Romeiro. Só que a hora que ela falou Diego Romeiro, o Diego, eu convivi com ele na Segunda Igreja. A hora que ela falou isso, aí eu falei, não, eu vou ter que ir lá, né? Aí eu falei, mas e os pastores, né? Pastor, já liguei para pastor A, B, C, D. O senhor é o último. Ninguém pode. Falei, tudo bem, então vamos lá, né? Aí eu falei, só me dá um tempinho. Aí ela falou, 16 horas. Ela me ligou, era 2h20 e pouco, né? 16 horas. Falei, então tá, dá tempo, né? Falei, então fica tranquila que daqui a pouco a gente tá chegando aí. Então, é aquela história, às vezes você tem que negar a si. Eu confesso que a minha vontade era ficar em casa. Não vou mentir, irmãos. A minha vontade era ficar em casa. Mas naquele momento, Deus falou, não, vai, você tem que me servir, vai lá. E eu fui, graças a Deus, Deus me deu uma palavra abençoada. E aí chegou o Pedro e a Dulce, que a Aurinete conhece. Eles chegaram lá, o Pedro com violão, né? Chegaram já assim, já no finalzinho da cerimônia. E aí explicaram que o pastor Jonas não pôde ir, o pastor que é pastor da Segunda Igreja e tal, mas eles foram lá para representar a Segunda Igreja, né? Então, enfim, foi bom que nos encontramos ali, cantamos uns hinos juntos, né? Mas é como Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, tem que se negar, aquele que não aborrecer a sua própria vida, né? E às vezes a gente vai se aborrecer a gente mesmo, porque às vezes você quer descansar, às vezes você quer fazer uma coisa que não é errado, não é pecado, mas naquele momento Deus fala, eu preciso de você. Aí você tem que largar e fazer a vontade de Deus. E glória a Deus, louva a Deus porque eu tive esse privilégio, né, de estar ali. Quem ama a Deus acima de tudo consegue contagiar aqueles que lidera com esse amor. Pense nisso, né? Reflexão interrogativa. Existirão momentos em que, por amor a Deus, você terá que dizer não às pessoas, você terá que corrigir pessoas em amor, mas terá que corrigir. Você terá que exigir de pessoas algo que elas não estarão dispostas a dar. A pergunta é, como você vai lidar com isso? Como você lidaria com isso, irmã Sandra? Primeira coisa é a direção de Deus, né? A gente vai agir na carne, aí já é outra coisa. Pedir direção de Deus, conversar com a pessoa, dependendo do que ela está fazendo, né? Dependendo se é um delito pequeno, só uma brincadeira. Um pequeno delito. Depende da pessoa.
Eita, essa parte ela é complexa. Eu já tive vários momentos assim fervorosos, assim, bastante inflamados nesse sentido, né? De lidar com pessoas. Não é fácil, mas tem que ser feito. Rodrigo, como é que você agiria nessa situação? Uma vez a gente até comenta isso aí, correção ninguém gosta. Por mais que você tá errado, não gosta de ser divertido, de alguém olhar para você e apontar algo errado que você fez, que você fez. Mas a gente que é pai sabe que é necessário. Então, por amor a Deus, você vai dizer não às pessoas. Dizer não também ao seu filho, à sua filha, mas você faz isso por amor. Então você dizer não a uma pessoa que está ali abaixo da sua autoridade, às vezes é por amor, às vezes ela não vai entender. Ela quer fazer alguma coisa, ela quer agir de uma forma. Ou seria se ela, se todos esses momentos pedisse sua aprovação para isso, né? E você tem essa oportunidade de direcionar, falar, não, você não pode fazer dessa forma, não, você não tem que agir dessa forma. Eu vejo tudo é questão de você também colocar a base crítica. Você não dizer porque, às vezes com uma criança você só falar não, ela vai falar assim, por quê? E às vezes a gente não está tratando com criança, está tratando com pessoas adultas. Então, se com uma criança você tem que direcionar, falar o porquê daquilo, ainda mais com um adulto, com uma pessoa maior. Você, além de explicar, além de falar a resposta, você tem que explicar o porquê. Tudo isso baseado no conceito. Amém. E eu vejo também, Rodrigo, que às vezes a gente tem que ter sabedoria, né? Às vezes, o não que a pessoa precisa ouvir não precisa ser na frente de todo mundo, né? Às vezes você vai ter que falar, ó, cara, eu tenho algo para te falar, mas vamos acabar aqui um momento, aí nós vamos conversar ali e tal. Aí naquele momento você está com a pessoa ali, você e ela, você coloca a situação. Porque às vezes se você colocar na frente de todo mundo, a pessoa vai, ou vai se irritar, ou vai querer dizer algo para você, que ela às vezes tem alguma coisa guardada ao teu respeito, e vai querer expor ali, aí vira uma lavação de roupa. Enfim, então eu vejo que às vezes a maneira, a forma, o momento, a palavra que a gente vai, a maneira como a gente vai colocar a situação, tudo influencia para ter o melhor resultado possível, né? Então, uma ideia, né, sobre essa situação. Gabriel? Eu vejo que é bem importante essa reflexão, porque a gente trabalha em um ambiente também secular, né? Então, principalmente no banco, tem algumas condutas que às vezes é imprópria, né? Fere a santidade de Deus, e a gente tem que se posicionar ali. E tem a parte do trabalho, onde se envolve com dinheiro, se mexe com muita coisa que gera corrupção, gera escândalo. Então você tem que se posicionar, tem que saber se posicionar guardando a fé, guardando a palavra. Mas também um episódio que eu tive lá no banco, meu pai sabe, foi um episódio que eles envolveram a religião também. Então foi uma ideia legal, eles reuniram todo mundo, uma pessoa levou uma palavra, mas geralmente os católicos que estão à frente. E aí o católico levou uma palavra, fizeram o Pai Nosso, e aí automaticamente já puxaram o Ave Maria. E eu tava no círculo, e aí tipo, aí rogai por nós e tal, e eu, cara, e agora? E aí já na segunda vez, incomodado com aquela situação, assim, cara, não. Aí eu perguntei pro meu pai, se eu ficar ali, não orar, ficar meio que de olho aberto assim na Ave Maria, será que seria pecado? Aí ele disse, ó, aquele que me nega diante dos homens. E aí eu não estava incomodado, as pessoas não estavam incomodando na situação já. E aí eu cheguei no meu chefe geral lá e falei, ó, não posso mais participar desse evento. É uma ideia legal, é uma ideia válida. Até o Pai Nosso, eu tô dentro. Depois, quando entrar na Ave Maria, eu vou fora.
Já ficou. Aí deu embate. Eu chamei ele em particular, mas ele não aceitou. Ele falou assim, cara, tem inúmeros pastores que ficam com a gente. Por que você não pode? Eu sei que você é evangélico, eu sei da sua conduta como cristão, mas eu não concordo com o seu posicionamento. Fala com o seu pastor, que eu já falei com ele. Eu já falei com ele, então. Aí eu pedi licença para ele, falei que eu não. Mas assim, ficou um ambiente assim, ficou um clima meio. Mas assim, eu me posicionei na posição que eu achei que era correta. E o Gabriel, eu acompanhei toda essa situação dele, porque ele veio conversar comigo, né? E só que esse chefe dele era intransigente e não era sensato, né? Agora, outros católicos que estavam lá eram sensatos. Tanto é que uma delas, né, Gabriel, falou... Eu não sei se ela descobriu isso, mas eu estava almoçando quietinho lá, no meu cantinho, né? De repente chegou ela. Ela é uma das católicas mais, assim, assíduas mesmo do catolicismo lá. Ela falou assim, ó, cara, faltou a nossa oração hoje. Comentou com outra menina que chegou, e eu aqui, quietinho, comendo. Mas eu não acho certo os evangélicos participarem, porque o Ave Maria é pra gente, né? Então, tipo, não vejo por que os evangélicos participarem, querendo me colocar, e eu, tipo, concordando por dentro. Isso aí. Ela foi sensata, porque na realidade, por exemplo, se eu oro uma Ave Maria, eu estou negando a minha fé, porque eu estou orando para uma pessoa que não é Deus. Vocês conseguem entender, né? O católico, para ele, Maria é Deus, é intercessora, é mediadora. Ele tem esse entendimento, mas nós, pelo conhecimento da verdade, nós sabemos que só tem um mediador, Jesus. Então, quando você entra nessas questões, então você acaba negando ali a sua fé e negando o seu conhecimento, né? Para agradar quem? Para agradar as pessoas. Porque o tema aqui a gente está falando sobre isso, que às vezes, para agradar a Deus, você vai ter que desagradar pessoas. E todas são católicas, são evangélicas. Aí depois meu irmão, quando eu ligo, eu falo assim, estava na igreja. Mas você está na igreja católica? Eu falei, não, eu sou evangélica. Ai, para com isso, você sempre foi católica. Porque eu quando era criança, eu fui coroinha, tudo isso da igreja católica. Mas depois, quando eu me encontrei na igreja evangélica, aí eu, segui meu caminho na igreja evangélica, mas eles não aceitam. Mas eu falei, vocês vão ter que aceitar. Eu respeito vocês, como vocês têm que respeitar a minha decisão. Aí minha mãe até concordou depois disso. Agora meu irmão não. De vez em quando ele bebe, aí quer entrar numa... Gente, não sei o que, sabe? Tá bom. Pra gente caminhar pro final aqui, gente. O que mais dói em você? Dizer não para Deus ou dizer não para as pessoas que você mais gosta? O que mais dói, né? Então, eu vejo que isso, eu vou dar minha resposta aqui para a gente acelerar. Eu acho que isso é muito relativo de cada pessoa. Se você está super perto de Deus, sua intimidade com Deus vai doer mais dizer não para Deus. Mas se você está meio distante de Deus e muito pertinho das pessoas, vai doer mais dizer não para as pessoas. Então, por isso, a gente sempre tem que estar mais perto. Por isso que eu digo, para você ter força moral e para você ter força espiritual para fazer o que é certo, tem que estar muito perto de Deus. Então, por isso eu volto no início. Oração, palavra. Você tem que estar muito perto de Deus para o seu coração estar em Deus. Hoje mesmo eu fiz uma reflexão sobre Demas. O apóstolo Paulo diz, Demas me abandonou, amando mais o presente século. Por que Demas abandonou a Deus? Porque ele amou mais o mundo. Você sempre vai ficar com quem você ama mais. É a lógica da coisa. Então o que nós temos que fazer? O contrário de Demas todos os dias. Nós temos que dizer, nós temos que abandonar o mundo porque a gente ama mais a Deus. Então a questão é o amor, entende? A questão é o amor. Por isso que a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Isso aí é uma sentença. Entende? Então, se você ama a Deus, você não ama o mundo. Se você ama o mundo, o amor de Deus não está operando em você. Então, por isso a gente tem que olhar de novo, olhar para dentro, né, do nosso coração. Queridos, eu queria ir para o tópico 6, mas eu vejo que o tempo avançou. Podemos encerrar por aqui hoje? Eu quero deixar vocês com aquela sensação de que não foi cansativo, que não foi maçante, né? O pastor hoje esfolou o nosso corpo, né? Eu vou chegar em casa cansado. Não, eu quero que vocês saiam daqui. Eu acredito que deu para a gente conversar. Alguém gostaria de fazer alguma colocação sobre aquilo que a gente conversou aqui, para a gente encerrar? Adora que alguma coisa? Foi bom que a gente conversou? Arrependimento, falso arrependimento, remorso, né? Autopreservação, né? Acredito que tudo isso vai acrescentando no coração de vocês mais maturidade, mais solidez espiritual, né? Na fé. Amém, queridos? Vamos orar?